Dia, meus amigos, espero que estejam todos bem e na presença de Deus, claro, lendo a Bíblia, estudando o trimensário, lendo os livros de Ellen White. Eu hoje vim aqui para nós falarmos deste serviço cristão. Como é bom lermos livros que nos influenciam para o melhor, ou seja, para o estar ao pé de Jesus. E eu vi aqui porque isto tem grandes capítulos e dentro de cada capítulo tem excertozinhos de cada um. E eu vi aqui que é Testemunhas e quis ir ler, fiquei completamente fascinada como é que o livro está feito. É um bom livro para vocês lerem. Se tiverem forma de o comprar, encomendando nas vossas igrejas. Ele é um livro extraordinário, está muito bem feito. Como aquele vídeo que eu fiz dos canais de Luz e Bênçãos, também é daqui deste livro. É só o meu cão que está ali que não larga a gata. Mickey, já chega, na cá. E então há momentos que ele se lembra, Mickey, há momentos que ele se lembra de não me deixar fazer vídeos, para variar, não é? E então eu vou ler aqui então isto com vós. Diz assim: somos testemunhas de Cristo e não devemos permitir que interesses e planos mundanos absorvam o nosso tempo e a nossa atenção. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. E Deus estranho, este Deus está em letra minúscula, por isso não é o nosso Deus do céu. Estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Eu sou o Senhor, chamei-te e levo-te pela mão, para seres instrumento de justiça. Formei-te para garante da minha mão, para seres instrumento de justiça. Formei-te para garante da minha aliança com o povo, para seres luz das nações, para dares aos cegos a luz dos olhos, para tirares da cadeia os prisioneiros e da masmorra os que habitam nas trevas. As pessoas do mundo estão a adorar falsos deuses. Devem ser desviadas da sua falsa adoração, não por ouvirem uma denúncia dos seus ídolos, mas por contemplarem algo melhor. A bondade de Deus deve ser dada a conhecer. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Deixem só vos dizer aqui uma situação à parte. Eu trabalho como doméstica em várias casas e eu cada vez vejo mais as pessoas a adorarem budismo, situações que eu até prefiro nem mexer. E realmente cada vez há mais dessas situações. E se nós formos pensar como Deus ficará triste da forma como nós adoramos outras coisas. Nós adventistas sabemos que não podemos adorar essas estátuas e essas coisas. Mas por vezes até nos esquecemos e adoramos aquilo que temos, como comer, um carro, uma casa, como o exercício físico, que eu sei que há gente que o exercício físico é bom para a nossa manutenção diária e para o nosso corpo e tudo, mas não deve ser um ídolo. Há pessoas que fazem exercício físico de manhã à noite e esquecem-se das coisas mais principais, que são Deus e Jesus. Diz assim: todos os que vêm a entrar na cidade de Jesus devem, durante a sua vida terrena, colocar Cristo à frente do seu lidar. É isto que os constitui mensageiros de Cristo. As suas testemunhas devem levar um testemunho simples e decidido contra todas as práticas malignas, indicando aos pecadores o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos deveriam sair como testemunhas de Cristo para declarar ao mundo o que tinham visto e ouvido na sua parte. A sua posição era mais importante a que os seres humanos algumas vezes foram chamados, ficando apenas atrás da posição do próprio Cristo. Deviam ser cooperadores com Deus para a salvação dos homens. Só um ponto aqui.
nós somos todos hoje discípulos de Jesus. Porque se calhar nós, não, os discípulos andaram com Jesus, sabiam como é que haviam de lidar. Não, nós também temos esse cargo. Nós temos a Bíblia que nos ensina como é que nós devemos andar perante os outros. E nós temos que falar de Jesus ao próximo, porque senão Jesus não vem. Enquanto não tiver o mundo inteiro a saber de Jesus, Jesus não volta. A nossa confissão da sua fidelidade é um instrumento escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Devemos reconhecer a sua graça tal como foi dada a conhecer pelos santos homens da antiguidade. Mas aquilo a que terá mais efeito será o testemunho da nossa própria experiência. Somos testemunhas em favor de Deus e ao revelarmos em nós mesmos a ação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida distinta da vida de todos os outros e uma experiência que difere essencialmente da experiência deles. Deus deseja que o nosso louvor ascenda até Ele marcado pela nossa individualidade. Estes preciosos reconhecimentos feitos para louvor da glória da sua graça, quando apoiados por uma vida semelhante à de Cristo, têm um poder irresistível que opera em favor da salvação das almas. O que é que eu vos posso dizer mais que... Podemos contar como testamos a sua promessa e descobrimos que essa promessa era verdadeira. Podemos testemunhar daquilo que chegamos a conhecer da graça de Cristo. Esse é o testemunho que o Senhor pede e por falta do qual o mundo está a perecer. Exatamente. O mundo está a perecer porque nós não falamos de Jesus. Porque a nossa experiência diária é aquilo que nós precisamos de falar aos outros. Nós não podemos falar de algo que não nos aconteceu. E por isso, quem não tem o dom de falar, que há muitas pessoas assim que dizem que não sentem à vontade, falem da vossa experiência, de como conheceram Jesus, de como se batizaram, de como está a ser a vossa vida com Jesus perto de vocês. Isso é a forma que nós devemos experimentar com Jesus e com os outros ao nosso redor. Fiquem bem, tenham um dia muito abençoado. Amém.